Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 5, eficácia da prece. Baseado numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, onde Jesus diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. E Kardec comenta, no item 6, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então vejam, pessoal, primeiro o seguinte, nessa passagem do Evangelho de Marcos, é muito interessante, né? Porque Jesus diz que tudo o que nós pedirmos, nós obteremos. E a gente fica pensando, mas será que é assim mesmo? Porque às vezes a gente pede algumas coisas e tem a impressão de que não obteve, né? A gente tem essa impressão, né? Mas a verdade é que a prece feita com sinceridade, ela sempre traz o benefício para nós. É porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade, por não sermos seres ainda lúcidos, em distinguir desejo de necessidade, né? Então nós vamos para a prece muitas vezes movido por desejos, né? A gente deseja que as coisas fossem de tal maneira, né? Desejaria que os eventos se desenrolassem de tal forma, mas aquilo talvez não seja o melhor para nós, né? Então quando a gente ora, com certeza, se a gente orar com sinceridade, nossas necessidades são satisfeitas, né? Mas muitas vezes a gente não percebeu que aquilo era uma necessidade. E aí a gente tem aquela sensação de que não obtivemos, né, o que foi pedido na nossa prece, né? E aí Kardec, quando inicia o seu comentário, ele fala sobre esse raciocínio, né, que objeta que por que orar, né, se Deus, sendo onisciente, já conhece as nossas necessidades. Mas isso é uma ignorância do ponto de vista espiritual. Porque é obviamente que Deus é onisciente e conhece as nossas necessidades. Mas também é verdade que as nossas necessidades só são satisfeitas quando nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes para receber as bênçãos divinas. E a prece é justamente esse abrir da mente, é a expansão da mente. Então, a questão não é que Deus não conheça as nossas necessidades. Ele conhece, obviamente conhece. Mas ele está aguardando que nós nos abramos para nos colocarmos na condição de que as nossas necessidades sejam verdadeiramente satisfeitas, né? O exemplo de Paulo de Tarso ali no caminho de Damasco é muito interessante, né? Porque ali é um momento em que Paulo se abre completamente para que as suas necessidades espirituais sejam satisfeitas. Quando ele, né, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, né, luminoso, ele cai de joelhos e diz: Senhor, que queres que eu faça? Então, ele abriu completamente seu coração para a inspiração que vinha do alto, né, do mundo espiritual superior. O que queres que eu faça? Então, a prece é exatamente isso. É uma abertura dos nossos corações e das nossas mentes para entender o que o Senhor quer que nós façamos. Ou seja, qual é o caminho que devemos seguir. Nós estamos nos perguntando, né? É como se a gente estivesse perguntando ao mundo espiritual superior e a Deus o que é que precisamos fazer, né? É como se nós estivéssemos nos propondo assim: Deus, eu quero superar meus desejos e compreender minhas verdadeiras necessidades. Então, a prece é, sim, muito importante, né? Aliás, ela é fundamental e indispensável no caminho espiritual, porque nós não temos como caminhar com segurança se não buscarmos constantemente inspiração superior, inspiração, né, não só no mundo espiritual superior, como também em nosso mundo interior, nessa natureza divina que habita dentro de nós. E quem é que nos conecta com essa natureza divina que habita dentro de nós? A prece. Inclusive, no budismo existe uma prece muito poderosa chamada Prece das 7 Linhas, que foi feita exatamente para nos conectar com a natureza divina que habita dentro de nós. Ela é muito recitada sempre no início das práticas
nos centros budistas. Para quê? Para que as mentes se abram para a inspiração superior, né? Para que as mentes se abram para a sua natureza primordial, né? Então, está certo Kardec, sim, né, quando diz que, apesar desse contra-argumento que algumas pessoas utilizam, né, dizendo que Deus já conhece as nossas necessidades, mas a prece é, sim, importante e indispensável no caminho espiritual, porque precisamos abrir nossos corações para o influxo das vibrações superiores. E Kardec segue ainda no item 6, comentando essa passagem, dizendo assim: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogados ao capricho de cada um. Ou seja, as leis divinas que regem o universo, obviamente, elas são eternas, elas são permanentes, elas não vão ser abrogadas, ou seja, não vão ser anuladas ou canceladas ou revogadas. Agora, quando nós fazemos a prece, o que nós estamos fazendo não é anular as leis divinas. O que nós estamos fazendo é nos colocar em harmonia com elas. Porque nós estamos desarmonizados, muitas vezes. A prece nos reharmoniza, né? Então, é esse entendimento que nós precisamos ter, né? Nós não estamos, ninguém tem esse poder realmente de mudar, né, as leis naturais que regem o universo. Mas nós temos, sim, o poder de escolher estar harmonizados com essas leis, né? É aquela ideia das ondas, né? Voltando na ideia das ondas e do lago, né? Nesse grande lago da vida, nós podemos ser envolvidos pelas ondas, né? Podemos submergir nas ondas desse lago da vida, ou podemos surfá-las. A prece é surfar as ondas, aproveitar a energia das ondas. Ao nos harmonizarmos com ela, com as ondas da vida, nós simplesmente tornamos favorável aquilo que inicialmente poderia parecer desfavorável, né? É por isso que muitas vezes a pessoa está ali doente, vamos supor, vamos pegar o exemplo da doença. A pessoa está muito doente, acamada, né? Ali bem desanimada, faz uma prece e, de repente, aquela doença que parecia ser uma grande tragédia na sua vida, ela passa a olhar para aquilo como uma grande oportunidade de aprendizado espiritual. Por quê? Porque ela fez a prece. Ela mudou alguma coisa? Ela mudou a lei natural? Não. Mas ela mudou o quê? A posição da sua mente. Ela harmonizou a sua mente com os movimentos da vida. Ela parou de resistir aos movimentos da vida e passou a cultivar o quê? A aceitação. Que não é passividade, vocês percebem? Porque quando uma pessoa transforma uma situação como essa, de doença, por exemplo, em um rico aprendizado espiritual, ela não está sendo passiva, muito pelo contrário, ela está sendo extremamente ativa, né? Ela está processando aquela situação com um espírito muito construtivo, né? De aprendizado, né? De crescimento interior. E aí o Kardec segue dizendo... se assim, seguindo, né? Kardec então diz que as leis não podem ser não vão ser abrogadas, as leis naturais, né? Não vão ser canceladas. Ele diz: mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Percebe? Então, Kardec reconhece que as leis naturais não podem ser canceladas, não podem ser anuladas. Mas isso não significa que tudo que acontece na nossa vida é uma fatalidade, porque não é. As coisas que acontecem na nossa vida dependem das escolhas que nós fazemos. Se as escolhas que nós fazemos estão em desarmonia com as leis naturais, então nós geramos sofrimento. Agora, se as escolhas que nós fazemos estão em harmonia com as leis naturais, geramos felicidade, geramos equilíbrio. Né? Geramos tolerância, geramos compreensão. Então, é interessante isso, né? Porque Kardec consegue mostrar que as leis são eternas, são imutáveis, mas, ao mesmo tempo, as coisas não são fatais. Existe a liberdade. Kardec aqui ele consegue conciliar, percebe? A perenidade e a eternidade das leis naturais divinas com a nossa liberdade. Nós somos seres livres, né? A nossa liberdade não está anulada pela perenidade das leis naturais. Isso é um aspecto muito interessante sobre o qual nós deveríamos sempre refletir bastante. E isso mostra por que a prece é eficaz. Porque toda vez que eu oro, né, eu mudo minha posição mental e, consequentemente, eu melhoro a minha relação com as leis naturais, né? Eu harmonizo a minha relação com as leis naturais e, consequentemente, consigo me equilibrar mais, né? Consigo ter
mais felicidade na minha vida também. Então ele segue dizendo, se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, né? Se as coisas fossem fatais, né? Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Olha que interessante. Aqui Kardec faz a comparação, eu imagino, com o para-raio, né? Porque, por exemplo, nós não podemos evitar que o raio caia, mas nós inventamos o para-raio para desviar o raio para um lugar onde ele não cause malefício. Percebe? Então, a lei natural continua a mesma. O raio cai. Mas a gente se posicionou de tal modo que o raio não nos cause prejuízo. É a mesma analogia, né? A gente aplica aqui ao mundo espiritual. A prece nos reposiciona para que a gente não seja atingido pelos raios da raiva, pelos raios do medo, pelos raios da carência, do orgulho, da inveja e do apego. É basicamente isso, né? E Kardec segue dizendo, Deus não lhe outorgou, quer dizer, não outorgou ao homem a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Não lhe outorgou a vontade para ele não querer, e não lhe outorgou a atividade para ele ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou deixa de fazer. Percebe? Então, as leis, olha só como é bonito esse ensinamento. As leis divinas são perenes, são eternas. Mas é a maneira como nós lidamos com elas, como nós, por exemplo, aplicamos a nossa inteligência para lidar com as leis divinas, né? Como nós aplicamos a nossa vontade e os nossos movimentos para lidar com a lei divina, é que vai gerar consequências para nós. Percebe? Então, as consequências das nossas ações, elas não surgem de maneira fatal e automática. Elas surgem como, da mesma forma, fazendo analogia, como a semente plantada no terreno. A semente que eu planto num determinado terreno, ela vai brotar de um modo ou de outro, dependendo da forma como eu a plantar e como eu a cultivar. Assim também são as sementes espirituais, né? Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são sementes que nós lançamos no solo da vida e que vão brotar de acordo com a forma como nós plantamos essas sementes e de acordo com as sementes que nós escolhemos para plantar. E isso é muito bonito, porque mesmo que a gente tenha plantado uma semente equivocada agora, uma semente má agora, nesse mesmo momento eu posso corrigir isso e já plantar uma outra semente boa. Eu sou livre, nós temos essa liberdade, nós não estamos presos. Lembram que a gente sempre tem falado aqui, a nossa essência espiritual, ela é livre, né? Ela não está presa. A gente deve sempre se lembrar disso, né? E aí o Kardec segue dizendo, pois, devidos à sua iniciativa, quer dizer, a iniciativa humana, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Né? Ou seja, em outras palavras, nós estamos sempre subordinados às leis naturais que regem o universo. Isso é fato. Né? Porém, o que vai acontecer nas nossas vidas e a forma como as coisas vão se desenvolver em nossas vidas vão depender basicamente e essencialmente de nossas escolhas. Né? Porque a lei natural básica que rege todo o universo é a lei de causa e efeito. Né? E quem é que gera a causa? Nós. Nós é que somos os geradores da causa. Nossas ações é que geram a causa. Nossos pensamentos é que geram as causas. Nossas falas é que geram as causas. Né? E ao gerar essas causas, efeitos correspondentes à natureza dessas causas geradas é que vão surgir. Né? Então isso é muito bonito porque coloca em nossas mãos a construção do nosso destino. Né? Nós não temos um destino pré-determinado, em momento nenhum. Né? O que nós temos é uma construção permanente do destino feita por nós com as nossas próprias ações, com as nossas próprias falas, com os nossos próprios pensamentos.
Daí a importância desse capítulo. E é por isso que ele se chama Pedi e Obtereis, né? O que nós estamos pedindo ao universo, né? Se a gente quiser saber o que nós estamos pedindo ao universo, é só olhar para que tipo de causas nós estamos gerando, né? Que tipo de pensamentos estamos tendo, que tipo de fala estamos produzindo, né? Que tipo de ações estamos efetivando. Essas são as sementes, né, que nós estamos lançando no solo da vida e que vão nos trazer, pela lei do retorno, as consequências naturais de nossas próprias ações. É por isso que a gente deve sempre valorizar muito, né, o que nós estamos estudando nesse capítulo, né, a eficácia da prece. Nesse tópico especificamente, eficácia da prece, né? A prece é eficaz, sim. Por quê? Porque com a prece eu amplio a minha visão e com uma visão ampla eu consigo tomar decisões mais lúcidas, mais sábias, que vão me levar a uma vida mais equilibrada, mais tranquila e mais estável espiritualmente.